Olá, olá, olá! Eu sou o Perpétuo Expectro. Vamos assistir mais um vídeo, mais uma resenha aqui do Expectro Literário. E nesse vídeo tem um pouquinho de temática também, pelo fato de eu ter escolhido essa maquiagem. Como vocês podem ver, eu estou usando a mesma maquiagem que eu falei sobre Nova Jaguaruara. Se você não viu essa resenha, eu vou deixar nos cards e na descrição do vídeo. E eu tô amando, parece que eu vou virar um booktuber resenhista. É isso aí, vou falar de resenha e tudo mais. Mas a resenha de Porém Bruxa eu quero ser um pouquinho mais dinâmico. Eu escolhi 3 tópicos para apresentar aqui nesse vídeo e eu vou trabalhar em cima desses tópicos as minhas opiniões. E vocês vão entendendo o contexto do livro, que na verdade eu vou dar um contexto bem simples e a gente vai trabalhar as minhas opiniões em cima disso. O primeiro tópico que eu escrevi aqui se chama Mundo Realista. Na verdade, vocês podem ver que não trabalho muito bem com as palavras, mas o que eu quero tratar em cima desse tópico é a gente pode entender primeiramente que a gente tem esse livro, que é um livro onde a gente tem uma bruxa, a Isis, e ela é uma bruxa investigativa, então ela trabalha no mundo real, então por isso que a gente chama de fantasia urbana. É uma baixa fantasia porque ela se passa no nosso mundo real, apesar de ter um mundo extra também, que é citado ali dentro do livro. E aí a gente tem a Isis, que ela trabalha como investigação ali em casos de magia, em que ela tem que investigar se um bruxo está envolvido nessas ações humanas e tudo mais. E aí dentro desse contexto, que seria a sinopse básica desse livro, quando eu falo de mundo realista, a gente vai para a questão de ser essa fantasia urbana. Eu falo disso porque ele se trata aqui no mundo real, e uma coisa que eu acho muito importante, 2 tópicos dentro desse tópico, dentro desse mundo real que a gente trabalha nesse livro, que eu quero muito citar e que foram questões que me deixaram muito à vontade dentro do livro, é que eu acho que esse livro tem diversidade ao redor da nossa personagem principal e de uma forma muito natural, eu acho. Então a gente tem a Dulce, por exemplo, acho que ela tem o cabelo ruivo também, mas ela é uma travesti, uma mulher transexual. Eu acho que a gente tem ali personagens negros também, se eu não me engano. Tem um personagem que, se eu não me engano, também é bissexual. Inclusive fica uma pergunta pra vocês aí, o outro menininho, que eu não vou me lembrar o nome dele, gente. O que exatamente aconteceu ali? Ele tem um namorado dele, mas ele e a Isis... Me expliquem, gente, é o que? É um relacionamento aberto? Ocorreu uma traição? Se você sabe, me explica nos comentários, que eu fiquei confuso, não sei se eu perdi alguma coisa. Mas quando eu falo dentro da diversidade, é uma coisa que me agradou muito, é porque eu sinto que a autora ela conseguiu mostrar a realidade. Que é o que a gente fala, a gente vive num mundo múltiplo, diverso, com várias pessoas diferentes, e saber que essas pessoas de alguma forma foram tratadas no livro, né? Então também acho que tem uma personagem negra, eu acho que é a Helena, eu penso nela como negra, eu posso estar errado, mas eu acho que talvez sim, talvez algum outro personagem, pelo que eu vi assim. Eu gosto, por exemplo, também da questão da religião, em que é abordada a questão da Umbanda. Posso estar confundido com o Candomblé, eu confesso que eu não sei diferenciar muito, peço perdão pela minha ignorância, mas eu acho que é Umbanda. Sem contar também que tem o paganismo indígena e tem também ali uma abordagem do cristianismo também, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu gosto disso, porque eu acho que ela deu possibilidades, ela trouxe uma realidade factual, então eu sinto que a Isis ela existe de verdade, ela está ali ao redor de uma coisa de verdade que existe. E uma outra perspectiva dentro desse tópico que eu gosto bastante é sobre a vida da mulher. A Isis, então, ela sendo investigativa, ela é amiga da delegada Helena, que é da Delegacia da Mulher. Então ela traz, tanto nessa abordagem, nessa amizade, mas também em vários momentos do livro, é realmente muito tratado sobre a vivência da mulher. Desde assédio dentro do busão, desde no ponto de ônibus, alguns perigos, né? A gente também trata ali a questão da mulher trans, então tem um momento em que a Dulce, que é a mulher trans, ela vai aceitar a carona ao invés de sair sozinha na rua, por essas questões. Então eu acho que é muito bem abordado isso, eu acho que ela, por ser uma mulher e por vivenciar isso, ela trouxe essa abordagem extremamente sensível. Eu quero até fazer uma comparação aqui e trazer a ideia de Bom Dia, Verônica, que a gente tem 2 abordagens assim, dentro da realidade, bem verdadeiras. A gente sabe que a vida da mulher, a questão do feminicídio é uma coisa assim muito perigosa, e eu imagino como as mulheres se sentem na verdade. E pensando nisso, em como elas se sentem, como elas querem ler algumas coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que assiste Bom Dia, Verônica, você vai ver a pura desgraça, você vai ver a questão sistêmica dentro da polícia e tudo mais, que é perigosa, e é um dos grandes perigos, né, por ser essa questão sistêmica, piora muitas coisas, mas é tão realista, é tão pesado, que você não sente esperança em Bom Dia, Verônica. Você só vê o ruim, cruel
e mesmo na saída você não vê essa saída. E em Porém Bruxa, eu acho que a perspectiva, apesar de ser mais individual, mas não ser tão sistêmica assim, não mostrar todo o contexto, ela é muito positivista, então ela traz esperança, e eu acho que isso é positivo. Eu me senti super confortável lendo esse livro, eu imagino mulheres lendo esse livro, né, Porém Bruxa, e elas vão se sentir muito confortáveis, vocês, mulheres, vão se sentir muito confortáveis, porque vale a pena isso, sabe, ler momentos, porque assim, você já sabe como é a realidade, como é difícil, tem muita coisa, vocês querem sentir momentos de esperança também, e eu acho que Porém Bruxa traz isso de uma forma muito suave e importante. Eu gostei muito desses temas, dessas realidades, foi muito bem tratada, é uma coisa que eu gostei de verdade. E aí agora passando para uma outra abordagem, eu quero falar sobre a magia dentro desse livro. Porque assim, gente, eu sou muito fã de magia, eu gosto de poderes, eu gosto de magia, uns feitiços e tudo mais, é uma coisa que eu gosto bastante. E eu sinto que esse livro ficou no meio termo comigo. Porque por um lado, eu gosto muito da abordagem das questões da religião, por exemplo, em que, primeiramente, todas as religiões, elas existem, elas são reais, e você vai ter, digamos assim, o seu fim conforme o que você acredita. Então a gente vai ter, por exemplo, em um certo momento que ela vai receber uma mensagem de Exu. Então ela vai receber essa mensagem, tem um momento que tem uma questão indígena. Então eu gosto que a forma como a magia é trabalhada, ela está um pouco associada à religião, e também tem a magia associada à Gaia, que seria a mãe natureza, e eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa abordagem, digamos assim, vou dizer que é aproximada ao Wicca, mais ou menos, por ser mais natural, eu diria. Então eu gosto disso, apesar de não ser 100% natural, tem algumas outras questões. A magia ela é oriunda daquilo que você acredita também. E eu acho isso muito divertido, eu acho isso muito bonito. Só que eu acho que a fonte de magia, ela parece ser muito, como eu posso explicar, muito cansativa. Como se eu fizesse uma magia, tô cansado. Não literalmente assim, mas eu sinto que era muito limitada. Então isso me deixou um pouquinho incomodado, porque eu gosto dessas possibilidades de ir crescendo, descobrir mais e mais e mais, e ela já era uma bruxa treinada, ela já é uma bruxa treinada, e por ela se cansar em alguns momentos com algumas magias, magia de localização, por exemplo, eu me sinto incomodado, e que ela fica cansando muito fácil, que ela, por exemplo, não conseguiria fazer um embate. Inclusive, eu vou falar sobre esse embate dentro da magia, pelo menos. Eu acho que o que ocorre é muito fraco, eu acho que é legal, mas eu não acho que foi o melhor desenvolvimento de cena, por exemplo. Mas isso ocorre por questões de expectativa, eu gosto de mais e mais e mais, é uma coisa que eu gosto, e eu acho que pode funcionar pra você, essa questão de você achar assim, no ponto. Eu, por exemplo, queria mais e mais e mais, eu queria mais possibilidades, que eu acho que dá uma limitada. Inclusive, eu trouxe essa maquiagem pela questão de que a magia do mal, ela vem por demônios, né, demônios que tentam ali associar-se ao corpo humano, alguma coisa, não é exatamente assim, mas ele está associado a demônios, por isso que eu trouxe essa maquiagem, por isso que eu reutilizei essa maquiagem. E dentro dessa questão do demônio, vocês vão ver que existe uma certa limitação também, que foi algo que eu não gostei. Mas isso não tira o mérito de que é um bom livro. E aí a gente entra no terceiro ponto, que eu também fico no mais ou menos, que é a questão investigativo policial. Como eu falei para vocês, a Izzy, ela investiga, né, no mundo humano ações de bruxos que estejam ali influenciando em alguma coisa, tentando influenciar seres humanos e tudo mais. Ela, na verdade, é uma bruxa sensitiva, então ela tem umas sensações, ela consegue perceber áureas das pessoas, isso é uma coisa legal também. Ajuda no natural da situação, na natural da magia que eu falei. E eu acho que dentro dessa investigação que ocorre, existem momentos de investigação, existem momentos de vamos conversar com uma suspeita aqui, conversar com não sei o quê, só que eu acho que não é um dos melhores desenvolvimentos. Eu acho que podia muito mais, eu acho que dava pra ter... Eu não sei, eu que gosto de Agatha Christie um pouquinho assim, eu gosto bastante daquele peso na investigação, que faltou um pouquinho. Eu acho que pra ela ter trabalhado muito bem a questão da diversidade, e ela ter necessitado de algumas páginas, em alguns momentos, para descrever algumas cenas que vão envolver ela, vão envolver outros personagens, carinhos e tudo mais, eu acho que deixa um pouquinho de lado o espaço para desenvolver essa investigação. Só que ainda assim eu gosto, eu acho que funciona, fica no ok. Então esses dois pontos foram oks para mim, né? Tanto a questão da magia quanto a questão da investigação policial para mim foram oks, poderia ter sido muito mais. Mas eu gosto que fica aberta a possibilidade de a Carol, né, utilizar a Isis como o Poirot dela. Já que eu vi que ela gosta de Agatha Christie, pelo que eu ouvi ali nos agradecimentos, ela cita um pouquinho de Agatha Christie, e eu acho isso muito legal, acho que fica uma possibilidade se ela conseguir desenvolver mais a magia, se abrir mais as questões de investigação policial. Eu acho que, na verdade, esse livro, no geral, é um prato cheio para diversão. Uma coisa que eu queria deixar claro, que eu tenho percebido em relação aos livros,
é que livros 4 estrelas, livros 4 estrelas e meios, vale a pena ser lidos. Mesmo que você sinta que vai ser 4 estrelas, 4,5, você acha assim, cara, isso não pode ser 5 pra mim. Mas mesmo assim, sabe, vale a pena ser lido. Fica aí aberto uma discussão, que vocês vão concordar ou não com isso, mas eu tô sentindo isso normalmente. Que eu quero ler livros que pareçam que vão ser 5 estrelas, mas eu acho que vale a pena ler um livro, porque eu sinto que vão ter alguns pontos a ser reclamados, mas ainda assim vão me deixar em bons momentos. Porém, Bruxa, inclusive, me ajudou a sair da ressaca literária por ser um gênero de magia ali que eu gosto bastante. E só pra finalizar também, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, é a questão de que eu gosto de algumas críticas, principalmente em relação ao cristianismo. Né? Tem algum preconceito? Eu tô perguntando contra crente. E aí vocês vendo essa cena aí que eu brinco um pouquinho, que eu sou meio tipo cristofóbico, não sei o que. Eu gosto, eu acho legal a abordagem dela. Não é que ela aborde uma intolerância, mas ela mostra uma realidade, que a gente tem muitos evangélicos ou cristãos incitando algumas coisas, alguns preconceitos, e ela aborda isso ali com relacionado a terreiros e tudo mais, e eu acho isso legal. Na verdade ela aborda no livro todo, então acho que isso foi uma coisa também que me deixou muito interessado dentro dessa história. Como vocês puderam ver, gente, essa foi uma história que eu fiquei assim muito, sabe, feliz de ler, eu fiquei muito satisfeito em ler, eu gosto muito, fica a recomendação, eu já falei que eu dei acho que 4 ou 4 estrelas e meias, vocês vão estar sempre vendo aqui as estrelas que eu dou, porque eu esqueço, gente, quando eu faço o vídeo depois eu esqueço de olhar no escudo quanto que eu dei pra falar, e eu fico assim confuso. Eu quero que vocês me contem nos comentários, né, o que vocês acham de Porém Bruxa, se vocês também se divertiram, mas foram aquele livro 4 estrelas, 4,5, se inclusive se vocês acham que valem a pena, às vezes, ler livros que você sente que vai ser, né, essa 4, esse 4,5 ou até 3,5, mas que tem potencial para te conquistar em alguns dos detalhes que você gosta em um livro, né, porque às vezes um livro não tem tudo, mas tem aquilo que você gosta. O meu exemplo é a questão da fantasia e tudo mais, a diversidade também, então foram esses pontos que me atraíram nesse livro. Me conta se vocês têm interesse de ler esse livro, tá disponível no Kindle Unlimited, então aproveite para ir lá, utilize seu Kindle Unlimited ou assine o Kindle Unlimited. E não se esqueçam também, gente, de curtir esse vídeo, se inscrevam no meu canal, me ajudem compartilhando lá no Twitter, @AlexandreDu, dá RT nos meus, quando eu compartilho meus vídeos, quem sabe cheguem mais pessoas e eu consiga chegar aí aos 200 inscritos. E era isso que eu tinha para falar hoje, fica aí a minha recomendação. Tchau!